pra te fazer uma canção de amor. Olá, meus amigos, é uma alegria muito grande para mim poder ter a companhia de vocês aqui, vocês que nos acompanham sempre pelo canal Questões de Família no YouTube, nos acompanham também no nosso podcast Questões de Família, disponível nas melhores plataformas, os melhores agregadores de podcast. Você sabe que antes de começar efetivamente o nosso tema de hoje, eu tenho que pedir a vocês que façam inscrição no nosso canal do YouTube, ative as notificações, favorite o nosso podcast lá no seu agregador, pois assim você vai ficar sempre sendo o primeiro a saber quando um vídeo novo ou quando um podcast for lançado. Nosso tema de hoje é muito interessante e parte de uma pergunta feita pelo advogado Rogério Romano, lá de Vitória, no Espírito Santo, que fez essa pergunta no nosso Instagram, Zé Du Coelho. Já está seguindo? Vamos lá, pode ficar à vontade para nos seguir, pode interagir com a gente nas nossas redes sociais. Bom, mas a pergunta que ele faz é a seguinte: o companheiro falece no curso de uma ação trabalhista em que buscava o reconhecimento de certas verbas referentes a um período anterior ao início da relação de união estável. A pergunta dele é: a companheira herda ou não herda esse crédito? Vamos tentar explicar. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é qual é o regime patrimonial padrão da união estável. Em conformidade com o disposto no artigo 1725 do Código Civil Brasileiro, na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. O regime da comunhão parcial de bens comporta duas categorias de bens: os bens comuns e os bens próprios. Bens comuns são aqueles adquiridos onerosamente por qualquer um dos companheiros ou cônjuges no curso da relação, com as exceções que a própria lei vai especificar. Ou seja, são bens que pertencem a um só tempo aos dois cônjuges ou aos dois companheiros. Os bens são dos dois ao mesmo tempo. Já os bens próprios são aqueles que não integram o patrimônio comum do casal. Ou seja, são bens que, por expressa previsão legal, são considerados exclusivos de um só dos companheiros ou dos cônjuges. Como vimos, a regra é a comunicabilidade e, sendo assim, as exceções devem estar previstas expressamente. Uma das exceções é aquela que vem estampada lá no artigo 1661 do Código Civil, que diz: são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Seguindo esse raciocínio, temos que as verbas a serem recebidas em uma ação trabalhista que versa exclusivamente sobre fatos, que tem o valor a receber referente a fatos ocorridos antes da formação da união estável, nós temos que esse caso se enquadraria nessa exceção do artigo 1661 do Código Civil, devendo, consequentemente, esses valores, esses direitos, serem considerados como bens próprios. E o que isso tem a ver com a pergunta feita? Vamos chegar lá. Mas antes a gente precisa lembrar que quando do julgamento dos recursos extraordinários 646721 e 878694, o Supremo Tribunal Federal deixou bem claro que as regras da sucessão dos companheiros devem guardar equivalência com a dos cônjuges, de tal forma que não se aplica aos companheiros o disposto no artigo 1790 do Código Civil, que foi considerado inconstitucional pela nossa Suprema Corte. Aplicável é, então, também aos companheiros o que dispõe o artigo 1829, que fala da sucessão dos cônjuges, 1829 do Código Civil, evidentemente. O artigo referido estabelece que quando o autor da herança deixa descendentes, os cônjuges, casados no regime da comunhão parcial, são meeiros dos bens comuns e herdeiros dos bens próprios, em concorrência com esses descendentes. Caso não deixe o autor da herança descendentes, os companheiros, independentemente do regime patrimonial de bens, concorrem com os ascendentes. Na falta de ascendentes, esses companheiros ou cônjuges serão os únicos herdeiros. Feita essa digressão, podemos responder objetivamente à questão lançada. Sendo o crédito a ser recebido referente a uma causa anterior à união estável,
Ele, por força do disposto no artigo 1661 do Código Civil, é incomunicável, ou seja, bem próprio. Se é bem próprio, vai garantir aos companheiros que têm a sua união sob o regime da comunhão parcial de bens o direito de herança em concorrência com os descendentes do autor, ou caso não exista descendentes, em concorrência com os pais, o que se dá, com os ascendentes, o que se dá independentemente do regime de bens. Agora, caso não exista nem descendente nem ascendente, o companheiro ou companheira será o único herdeiro, independentemente do regime patrimonial de bens. Então, veja bem, como esses valores seriam bens próprios e como o artigo 1829 vai estabelecer que os bens próprios, que o companheiro, o cônjuge, tem direito à herança dos bens próprios, daqueles que são casados no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime padrão da união estável, no nosso entendimento, esses valores, sim, seria direito do companheiro, do cônjuge supérstite, a herança, o direito de herança com relação a esses bens. É o que a gente tinha para falar com vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Podem ficar à vontade para compartilhar o nosso vídeo, o nosso podcast nas suas redes sociais. Até a próxima oportunidade, gente. Um abraço. Pra te fazer uma canção de amor.